Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Eu sou Adriana Araújo, eu sou uma nutricionista clínica funcional, eu sou uma profissional holística, porque eu acredito que o ser humano ele deva ser tratado nos 3 âmbitos da sua vida, que é o corpo físico, a alma, que é representada pela mente e as emoções, e o espírito. Eu acredito que se nós negligenciarmos qualquer uma dessas áreas da nossa vida, nós não viveremos uma plenitude de vida. Então eu gostaria aqui de propor que, conforme o conhecimento entra, conforme você vai mudando o seu entendimento, a sua consciência, você vai mudando a sua mentalidade e mudando todo o seu estado de ser. A começar, nós vamos falar hoje de um assunto que não é muito agradável, mas eu gostaria de dizer que eu não vou tratar apenas de doença, ficar falando aqui muito de doença, mas eu quero mostrar que existe um caminho onde você está caminhando e que esse caminho tem volta. Então, todas as vezes que você está caminhando para um problema de saúde, você pode fazer o retorno e começar a caminhar aí, né, para uma solução desse quadro clínico. Então, falando aqui hoje de câncer relacionado à obesidade, porque quando a pessoa está com sobrepeso, está com obesidade, o que acontece? Todo o metabolismo, todos os mecanismos do corpo, eles estão trabalhando sobrecarregados, e o nosso corpo ele tem um mecanismo de defesa e reparo. Então, as células estão ali trabalhando em constante defesa e reparo. Quando num caso de obesidade, síndrome metabólica, né, que é um problema que vem com a obesidade, que são vários, é um conjunto, né, de problemas. Então, a obesidade começa dependendo do quanto de sobrepeso e também dependendo de quanto tempo a pessoa fica nessa condição, os problemas começam a se desenvolver. Por exemplo, problemas cardiovasculares, problemas com resistência à insulina, hipertensão arterial, entre outros. E também porque no caso da obesidade, a longo prazo, o corpo fica muito sobrecarregado e existe ali uma desregulação na produção dos hormônios. Então, um exemplo aqui, só um exemplo simples, é que o cortisol muito elevado, que é o caso de quem tem obesidade, ele vai causar uma baixa na progesterona e um aumento no estrogênio. Então, isso já é um fator de predisposição para câncer, né? Então, o cortisol sempre muito elevado. Também ocorre ali uma resistência à insulina, que também é um outro problema bem sério em relação à obesidade. E às vezes as pessoas, elas me dizem assim: ah, mas eu fiz os meus exames e está tudo bem. Então, muitas vezes, no começo, né, você pode realmente fazer exames clínicos e tudo, e aparentemente estar tudo bem. Porém, com o passar dos anos, este sobrepeso, ele vai gerar consequências, com certeza, tá? E aí, vamos falar de uma outra questão aqui, que é a genética. A pessoa fala assim: ah, mas eu tenho uma herança genética, minha família realmente existem muitos casos ali de obesidade, tá? Mas muito mais do que a questão genética dos genes herdados, é uma questão de mudança na expressão do gene. Então, mesmo que toda a sua família fosse obesa, se você sair daquele meio ambiente e você for inserido em um outro ambiente, onde pessoas comem menos, comem de maneira mais saudável, e praticam atividades físicas, só um exemplo, você sendo inserido naquele ambiente,
Ao observar aquelas pessoas, você começa a mudar as suas condutas. Então a epigenética, ela é muito mais importante do que a genética. E a partir do momento em que você toma novas condutas, novas escolhas, a sua vida começa a mudar. Então você vai percebendo que não tem nada a ver com a questão genética apenas, e sim o meio ambiente onde você foi inserido. Numa casa onde se faz um consumo muito exagerado, né, de carboidratos simples, de muitos tipos de açúcares, né, muitas guloseimas. Então esse é o ambiente. E aí é claro que todas as pessoas que estão inseridas nesse ambiente com essas mesmas condutas, muitos refrigerantes, bebidas adoçadas e tudo, então percebe que não tem nada a ver com genética, e sim com epigenética, tá? Meio ambiente, escolhas, né? Hábitos de vida, estilos de vida, né? Aí você pode estar fazendo um retorno a partir de então, a partir dessa informação, fazendo melhores escolhas da sua vida. Porém, essa decisão, esse ponto de decisão, esse novo compromisso com você mesmo, isso só vai depender de você. É algo que ninguém mais pode fazer por você. Porque se você for forte o suficiente na sua decisão e no seu desejo de mudar, aí forças vão começar a te ajudar aí na contramão desse problema, tá? Pode estar todo mundo ao teu redor fazendo aquilo que você sabe que não é certo, mas você não vai fazer, porque você vai escolher estar caminhando numa nova jornada. Então eu quero te convidar a fazer essa jornada. Por quê? Porque durante a nossa vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente vai guardando ali como uma poupança, a gente vai ter aquilo para o futuro, né? Então, se a sua poupança é apenas maus hábitos, então imagina o que você vai colher no futuro. Então, passa a fazer bons investimentos, tá? Investimentos nos teus hábitos, investimento aqui em alimento, investimento numa boa academia, investimento em consultar um profissional e dizer, ó, eu tô precisando de ajuda, porque um outro exemplo, além da obesidade, existem pessoas que estão ainda em mais fatores de risco, que seria o tabagismo, que seria o consumo de álcool, e a pessoa fala assim, olha, eu não consigo parar. Tudo bem que sozinho você não consegue, mas você pode buscar ajuda, tanto pelo SUS, como por convênios, né? Como por profissionais particulares, você pode estar buscando ajuda para se livrar de algum tipo de vício, porque todas essas químicas, essas toxicidades também vão destruindo, né, as células, vão cansando o organismo de tanto defesa e reparo. Chega uma hora aquilo pode falhar, e uma vez que falhar, onde começa ali o problema, desenvolver o câncer, são células que ficaram adoecidas, o sistema de defesa e reparo ele falha, e essas células elas se proliferam de maneira desordenadas, então começa a acontecer aquelas massas, né, os tumores. Mas os tumores eles podem acontecer e no início sim, eles serem benignos. Existe todo um outro processo ali chamado carcinogênese, eu não vou entrar nesse detalhe agora, onde o teu próprio corpo ele vai trabalhar em favor desse tumor, quer dizer, o tumor começa a recrutar a sua própria defesa, o seu próprio mecanismo de sobrevivência para ele. Então é aí onde começa realmente o processo, né, do câncer ser maligno e entrar até muitas vezes em metástase.
Como que eu faço para evitar tudo isso, Adriana? Para de falar de problema e fala de solução. Como você faz? Evita o que não é natural, porque o nosso corpo ele foi feito para, vamos dizer assim, para digerir, né? Tudo que é natural. Só que aí veio a indústria alimentícia, veio a indústria farmacêutica e tudo bem, gente. Existem muitos benefícios que a medicina nos traz, a medicina tradicional. O medicamento ele é necessário no momento ali de tratar algum sintoma, de te aliviar de algum problema. Só que se você realmente não colocar na sua cabeça que o seu problema não são os sintomas, e sim a causa dos sintomas, e passar a procurar tratar o problema pela raiz ali, né? Porque a gente só vê a pontinha do iceberg, mas não se vê ali o que está por baixo. Então, se você não começar a tratar isso, fica difícil de contornar essa situação, de mudar, virar esse jogo, tá bom? Então vou buscar uma ajuda. Se eu tenho algum vício, vou buscar ajuda para combater esse vício. Eu tenho um desejo de melhorar minha vida, maravilha, já é um começo, um desejo e um ponto de decisão. E aí você vai começar a buscar essas melhores condutas. Estar se alimentando melhor, fornecer alimentos naturais para o seu corpo, beber bastante água, tirar vícios, ver direitinho a medicação, o que que você está tomando, por quê, o que você poderia fazer para melhorar, para estar retirando essa medicação de uso contínuo, porque às vezes o médico vê ali o seu exame e sabe que os níveis estão desregulados, ele vai passar um remédio para melhorar. Mas e se ao invés de entrar apenas com a medicação, você entrasse com as condutas certas? Uma boa caminhada, água durante o dia todo, dar uma acalmada na sua mente, nas suas emoções, baixar esse nível de estresse. E aí como eu disse, é uma escolha sua, porque não adianta você dizer assim: minha vida tá muito complicada, não tem jeito, não dá para mudar, eu não consigo imaginar, o meu trabalho é muito estressante. O que eu aprendi sozinha na vida, por conta própria, e eu aprendi a trabalhar isso, é a minha mentalidade. Não importa o ambiente que eu estou, no momento em que eu estou ali é um lugar de paz, porque a paz ela está dentro de mim, ela não está fora de mim. Então você precisa buscar uma paz na sua alma, uma paz na sua mente e emoções, para que o seu organismo todo consiga trabalhar de uma forma ali mais equilibrada. Uma vez também que você busque a sua espiritualidade, busque entender quem é você no mundo, em que momento ali você está vivendo, o porquê, né? Buscar o teu propósito de vida também é uma coisa que é importante. Eu posso estar falando sobre isso em outros vídeos, eu posso estar falando de maneira mais específica aqui de cada tema que nós estamos tratando de uma maneira mais abrangente. E eu gostaria de te dizer algo muito bom nessa hora aqui, que está lá na Bíblia, que Jesus Cristo disse no livro de João, no capítulo 10 e no versículo 10, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, olha só que lindo, que vida é essa com abundância? É uma vida livre, onde você pega a sua liberdade de escolha e você escolhe ser alguém melhor por você mesmo todos os dias e pelas pessoas que te rodeiam também. E aí tem mais um versículo que eu quero falar, que está em Salmo 103:3, que Deus diz assim, está falando de Deus: Ele perdoa todas as tuas iniquidades e Ele cura todas as tuas enfermidades. Por quê? Porque a culpa, quando a gente vive também nessa questão da culpa, né? Ela traz doença no nosso corpo.
Quando a gente faz algo que a gente tem uma escolha ruim, a gente sabe que aquilo não é bom e é prejudicial. Fica aqui, ó, na nossa consciência. E a culpa também, ela traz doença para os nossos corpos físicos. Por isso que sempre antes de uma cura realizada, Jesus dizia assim: os seus pecados estão perdoados. É porque Jesus, ele é de uma sabedoria completa, né? Ele veio direto do trono de Deus, ele veio direto do Pai. Então, quando ele diz os teus pecados estão perdoados, ele está querendo dizer o quê? Eu estou tirando a sua culpa. Chega, o que passou, passou, vamos zerar tudo, agora vá em frente, não peques mais. Então, o pecado em si, ele é apenas um erro de alvo, sabe? Um erro. Você queria chegar em algum lugar e ali você cometeu um erro de cálculo, um erro de transição, então você não atingiu o alvo que queria. E é um erro, é isso. E o erro, quando a gente erra de uma maneira que a gente fica consciente, a gente se sente culpado. Então, a culpa também faz muito mal para a saúde física. A mentalidade, né, a espiritualidade e o físico, tá tudo interligado. Não tem como uma coisa ser separada da outra. Se você não estiver bem espiritualmente, se você não se sentir seguro, amado, se você não se sentir pertencente, as suas emoções, elas não ficam equilibradas. E uma vez que também a sua emoção, ela não está equilibrada, ela traz problemas realmente que são somatizados no corpo físico. Aí já não tem mais nem só a ver com alimentação. Entende que as nossas emoções, elas também podem causar toxicidades no nosso corpo físico. Então é preciso, como eu disse desde o começo, tratar as 3 áreas da vida. Então não adianta eu ficar aqui te falando 15 alimentos que você deve comer todos os dias, ou eu vou te falar 15 tipos de cânceres que a obesidade causa, ou ficar te explicando genética e epigenética. Mas uma coisa que eu te digo aqui, que você pode ter certeza, as suas emoções, elas também mudam a epigenética, que é essa paz que eu tô te falando, né? Essas certezas, vencer crenças limitantes, coisas que realmente não são verdades, mas que estão muito internalizadas dentro de cada um de nós. Então, quando nós começamos a vencer tudo isso, nós vamos vencendo na caminhada, entendendo que Deus é um Deus maravilhoso, um Pai presente e que Ele cuida de nós. Mas para isso nós precisamos buscar a presença dEle. E quais são os benefícios? São múltiplos benefícios. Viver uma vida de segurança, uma vida em separação do que não presta, do que é tóxico. É isso, né? E investir o nosso tempo, investir os nossos, eu vou dizer assim, não é investir, é fazer alguns sacrifícios hoje, porque a disciplina, muitas vezes, quando ela é aplicada, ela não é agradável mesmo, mas lá no futuro nós colhemos frutos, bons frutos da nossa disciplina, do nosso sacrifício. Então, qual é o melhor momento para mudar a situação? O melhor momento é hoje. Buscar um ambiente favorável, buscar oração, buscar a palavra de Deus que está cheia de promessas e viver crendo e aguardando com expectativa, com esperança, coisas boas todos os dias, ao invés de viver em temor, tá bom? E aí o que mais vale a pena, eu te pergunto? Fazer ou não fazer essas mudanças? Ouvir tudo isso e seguir como está? Ou realmente buscar uma transformação e um novo momento na sua vida? Faça essa reflexão. Eu tô aqui, vou estar postando outros vídeos.
trazendo informações, mas sempre focando na solução, que a solução é isso que eu tô te falando, tá? Uma boa alimentação, atividade física e uma boa noite de sono também é muito importante, e manter as suas emoções assim, ó, tudo na tranquilidade, paz com todos, paz com você mesmo. Então, o que eu queria te falar nesse vídeo é isso. Eu espero poder contribuir com você, com a sua vida, com alguma melhora. E se esse vídeo te ajudou, pode compartilhar com mais pessoas. Muito obrigada até aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.